Denúncias envolvendo políticos, a discussão em torno de uma reforma política, uma reforma eleitoral capaz aí de mexer nessa estrutura aqui eleitoral do país ganha força. Reforma que atende aos desejos de toda a sociedade, mas que vai de encontro aos interesses de muita gente. Principalmente dos políticos, né? Porque se for aprovada, acabam, por exemplo, os suplentes de senadores. O cargo de presidente da República não poderá mais se reeleger e o mandato passará a ser de 5 anos. Pois é, você escolheu e a gente conversa agora sobre o assunto com o senador João Pedro e o sociólogo Gilson Gil. Muito bom dia, obrigada pela participação aqui. Eu gostaria de começar com o doutor Gilson. A principal polêmica em torno dessa reforma política gira em torno da não obrigatoriedade do voto. Qual a repercussão que isso teria, por exemplo, na sociedade? Olha, bom dia a vocês, bom dia telespectadores, bom dia senador. O voto obrigatório no Brasil faz com que o Brasil seja a segunda maior democracia do mundo em termos de comparecimento. Quer dizer, a gente só perde para a Índia, que lá tem mais eleitor que comparece. Mas só que aqui o voto é obrigatório. E tem gente que questiona justamente essa questão. Democracia, se fosse democracia, não seria obrigatório? Pois é, durante muito tempo se argumentava que era uma necessidade um pouco para disciplinar, para educar, teria uma ação pedagógica sobre o eleitor. Foi esse o argumento que vem há anos, há décadas alimentando isso. E aí os interesses vêm muito fortes em cima, porque há pessoas que acham que você, obrigando o eleitor a votar, barateia o custo da eleição, porque aí o político, o candidato, sabe que o eleitor terá de votar. Se o voto for facultativo, ele vai ter de ter 2 trabalhos, o político. O primeiro é convencer o eleitor da figura dele. Segundo é ele ir votar. Então haveria talvez um encarecimento pelo lado financeiro da campanha. E, em segundo lugar, poderia haver também uma certa, usar uma palavra com todos os cuidados, elitização. Porque quem tem condições de ir ou se sente convencido é que irá. Quem tem opinião política, que quer participar do processo democrático, vai participar. Os defensores do voto obrigatório argumentam muito isso, que você excluiria parcelas que teriam dificuldades em chegar e o voto obrigatório, ou bem ou mal, ele obriga o eleitor a ir nesse trabalho pedagógico um pouco forçado. Pois é, outra mudança, senador João Pedro, seria o fim da suplência, né? E assim como a gente tem suplentes não participativos, a gente tem suplentes que, atualmente, senadores como o senhor, muito participativo, representante das ideias do nosso Estado, que defende os interesses do nosso Estado do Amazonas, mas também tem suplentes que não fazem isso. Quer dizer, se por um lado poderia haver uma espécie de higienização do Senado, por outra, alguns senadores que são suplentes fariam falta. O senhor concorda comigo? Boa tarde, Rejane e Roberto. Boa tarde. A primeira questão rápida para responder. A reforma política ela não pode ser restrita a interesses ou aos interesses dos políticos. Nós temos que entender que é uma necessidade da sociedade civil, do povo brasileiro, de nós olharmos as reformas e discutirmos as reformas e fazermos a reforma. Ela tem que ser da necessidade do aperfeiçoamento do Estado democrático. Então, é do interesse de todos, de todas. Mas o senhor é a favor, e, evidentemente, por exemplo? claro, eu acho que nós temos que aperfeiçoar, aprofundar a democracia. A reforma política, ela diz respeito a nós mexermos na representação. Quantos índios tem no Congresso? Porque, quantas senador, mulheres? rapidinho. Então, essa questão, nós precisamos olhar quantos amazônidas tem lá. Nós precisamos mexer na representação para que o Congresso brasileiro, que é cameral, ele possa representar as regiões e a composição povo, né? da nação. Representar a questão povo, da suplência, eu acho que é menor. Concordo com você. Porque o suplente não recebe voto, não é tem isso? Tem suplente que é suplente porque é empresário. Nós sabemos da importância. Porque tem dinheiro para financiar a campanha e tudo mais. Porque é parente de um senador. Né? Exato. Então, eu sou suplente, cumpro um mandato, tenho uma militância política. Eu sou suplente porque sou militante social, que sou do PT e é uma composição. Nós precisamos uma composição. Sou suplente. Agora, nós precisamos mexer, sim, nessa representação toda. E aí entra o suplente. Não é a principalidade da reforma, não está na suplência. Nós darmos os mecanismos para que a sociedade brasileira seja verdadeiramente representada. Não pelo viés do poder econômico, mas por vontade da consciência
da nossa sociedade. Claro, existe uma discussão muito grande, inclusive o próprio telespectador escolheu esse tema, né? Mas existe muita dúvida também. Vamos aproveitar e entender um pouquinho, você que está em casa, né? Quais são as propostas dessa reforma política? Lista fechada. Com a mudança, o eleitor passaria a votar no partido e não no candidato. As legendas é que definirão quem vai assumir o mandato de acordo com listas ordenadas previamente. A distribuição das cadeiras seria pela proporção dos votos. Financiamento público. As campanhas eleitorais seriam financiadas exclusivamente com dinheiro público e ficariam proibidas as doações de pessoas físicas e empresas. Federações partidárias. Seria o fim das coligações com objetivos puramente eleitorais. Os partidos com afinidade ideológica teriam de se unir até 4 meses antes das eleições e esse casamento teria que durar 3 anos. Fidelidade partidária. No 3º ano do mandato, o parlamentar poderia trocar de legenda sem perder o mandato. Fim da reeleição. Acaba com a possibilidade de prefeitos, governadores e presidente tentarem a reeleição. Aumenta também o tempo do mandato de chefes do executivo de 4 para 5 anos e reduz o mandato dos senadores de 8 para 4 anos. A gente está fazendo uma pesquisa, uma enquete por telefone. Eu sei que é muita coisa para você responder de uma vez só, né? E também pelo Twitter, você pode dar opinião pelo Twitter. Mas se você acha que o Brasil precisa de uma reforma política, ligue para o 21 23 10 81. Se você acha que não precisa, você liga para o 21 23 10 82. Falando nesse último aspecto aí, senador e cientista, me parece, o senhor me desculpa, o senhor é do PT, mas me parece que existiria por trás desse interesse de acabar com a reeleição do presidente, o interesse na volta do presidente Lula logo depois do mandato da presidenta Dilma. Será que existe realmente uma manobra política por trás disso? Ou é porque a reeleição é menos interessante para o país do que o mandato de 5 anos de presidente? Os dois podem responder. Primeiro, a proposta de 5 anos, ela está no projeto do PT. Nós temos um programa de muito tempo. Então, o fim da reeleição também é uma proposta. Mandato de 5 anos e o fim da reeleição. Vou lembrar que o PT tem 88 deputados federais numa casa que tem 513. E dos 81 senadores, nós só temos 15. Então, é evidente que o PT tem um projeto, tem uma proposta. Mas esse projeto já era na época do Lula, porque o Lula se reelegeu, né? Então, já queriam que o Lula ficasse 5 anos. Veja só que não fomos nós que criamos. Foi no governo Fernando Henrique que criou a reeleição. Para ele, inclusive. Ele aproveitou, não foi ele que criou e nem o pessoal do PT. Nós estamos tranquilos do ponto de vista das nossas propostas. Nós sempre defendemos e achamos, e é bom fazer o debate, que financiamento público termina com poder econômico. Ganha quem tem mais dinheiro, quem... Não. Então, para nós é um avanço. Lista... Você votar no PT, no programa, na questão ideológica, para nós é um avanço isso. E não no personalismo. Vota em mim porque eu... E aí isso teria uma outra coisa também, que é a questão... lá atrás na história do PT. Nós somos um partido nacional e que temos uma proposta, está lá no Congresso. Claro, isso mexe também com a questão das coligações, não é isso? Então, assim, nós temos os partidos teriam de se unir hoje por ideologia e não mais pelo puro objetivo eleitoral, né? A gente vê que no caso do PT existe realmente, os petistas são muito semelhantes uns aos outros, mas não é em todo partido que isso acontece, não é, Gilson? A questão da reeleição, só para voltar e a gente emendar isso, ela era tema naquela emenda em 93, né, quando teve a reforma. Ali o próprio governo queria 5 anos sem reeleição e ele perdeu. Aí depois, quando o Fernando Henrique assumiu, aí ele tentou a emenda já no poder, 4 anos com reeleição, já que não deram os 5 anos em 93, na reforma da Constituição. E eu, particularmente, eu gosto dessa ideia. Eu acho que a reeleição mexeu com uma lógica política que a gente já tinha na nossa história. Eu acho que ela atrapalhou. Eu sou um pouco conservador, no sentido que eu acho que a gente deve deixar estabilizar o sistema, mexendo naquilo que não dá certo, mas sem grandes engenharias. Eu tenho muito medo dessa reforma, por exemplo, da lista fechada, que eu já gostei muito mais.
eu acho que ela vai introduzir uma mudança que é o eleitor não visualizar o nome da pessoa e aquela crítica que é comum à lista fechada, né? A oligarquização, né? A elitização do partido. Quer dizer, se não ficar claro dentro de cada partido qual é o mecanismo que o partido utiliza, já há os estatutos hoje em dia, né, que regulamentam isso. Mas a discussão dentro dos partidos vai ter de ser muito mais séria, mais profunda. É verdade, até porque não ficou claro, né, como é que seria a escolha desses representantes. Agora, as executivas fazem, elas indicam primeiro, segundo, terceiro, quarto, o eleitor olha na cabine eleitoral qual é a ordem e ele vota no PT, PSDB, de acordo, mas sabendo que o primeiro é o João Pedro, seria é o Lula, é a Dilma. O que o partido indicar. Vamos deixar entrar no nosso debate, um telespectador, é o Anderson Silva, não é isso? Lá da Cidade de Deus. Como vai, Anderson? Caiu a ligação. Caiu. Então, quer dizer, a pessoa, na verdade, ela vai sabendo quais são os candidatos de ponta daquele partido, né? É um modelo alemão, né, senador?